deve entender por pobre de espíritos, item 1 e 2. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, a gente pode dizer que é a introdução do Sermão das Montanhas. O Sermão das Montanhas, ele está completo no Evangelho de Mateus, capítulos de 5 a 7. Jesus, tudo isso que a gente ouve falar a respeito daquelas frases que são colocadas como, vamos dizer assim, temas, pedaços, enxertos, é tudo tirado do Sermão das Montanhas. E a introdução são as bem-aventuranças, que são nove bem-aventuranças. E é uma coisa assim que diz assim, alguns estudiosos, que as bem-aventuranças pressupõem que você, o bem-aventurado, por exemplo, daquela época quando Jesus falou, eram aquelas pessoas, poderiam ser considerados os fariseus, os romanos, né, que estavam por cima, os nobres. Mas Jesus vem e ele fala uma coisa diferente, que os bem-aventurados não eram aqueles, mas sim os pobres de espíritos, os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal de vós. Alegrai-vos e exultai, pois grande nos céus é a vossa recompensa. Então fala, meu Deus, era aquela turma de sofredores, de infelizes, excluídos, pessoas com que Jesus andavam, aquelas pessoas que não eram consideradas como pessoas, muitos deles riscados dos livros dos vivos, que eram os leprosos, quando ele curou aqueles 10, porém só um voltou. E ele era o refrigério daquela sociedade de pobres, de sofredores. Ele era o alimento do espírito, porque muito pouco alimento de material eles tinham. E Jesus chegou naquele momento, num turbilhão, num momento histórico, em que toda aquela área era dominada pelos romanos, já tinha sido antes também pelos filisteus, pelos assírios, coisas assim. Então, as pessoas estavam cansadas de ser oprimidas, né? E ele vem justo no auge desse sofrimento, dessa dor, trazer essa esperança. E quando ele fala das bem-aventuranças, a gente pode trazer para nós. Quem de nós não é aflito? Quem de nós não sofre? Quem de nós não temos as nossas dificuldades? Então Jesus não se aplica só àquela época. Ele é atemporal. Ele está com a gente hoje, em nosso momento, aqui, dentro desse espaço em que nós nos encontramos. E em relação ao tema da noite, os pobres de espíritos, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que se diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estendendo-nos acima, deprecia, a negar até mesmo a divindade. E a gente vê como que numa balança, o paradoxo, né? Pessoas às vezes, não estou dizendo que são todos, né? Não são todos, a gente não está generalizando, de muito saber, de muita inteligência, de muito poder. Esse poder muitas vezes, o religioso, qualquer que seja, ele é mais da boca para fora e não introjetado lá dentro no coração.
Muitos não acreditam na existência de Deus porque não podem aceitar nada acima deles. E essas pessoas, esses espíritos, embora às vezes aparentemente muito vencedores, na realidade, espiritualmente, ainda estão muito atrasados, porque muito materializados. Não que a materialidade, não que os bens materiais não sejam importantes, porque nós vivemos na matéria. São uma forma de nos exercitar na humildade, na caridade, no amor ao próximo. Só que ele dizia, pobres de espíritos, aquelas pessoas humildes. Todos nós que, independentemente das condições em que nós nos encontremos, possamos ser humildes de coração, aceitar as nossas realidades, aquilo que nós somos, as condições nas quais nós nos encontramos. E o Espiritismo, através das suas obras, através da sua codificação, que Kardec nos trouxe, ele nos mostra a realidade das nossas vidas, que nos dá o consolo e o conforto e a esperança de que tudo passa, o Espírito permanece, e da nossa imortalidade, que é uma das maiores mensagens do Espiritismo, da imortalidade do Espírito, e da necessidade das nossas reencarnações, pluralidade de existências. Para chegar a pobre de espírito, não é num passe de mágica, me tornei pobre de espírito. Não, é um processo de evolução do espírito. Nós passamos pelos reinos, chegamos no hominal, passamos pelas cavernas, fomos nos desenvolvendo e fomos crescendo, e hoje nós vemos a tecnologia em que condição que se encontra. Em contrapartida, a gente vê que as guerras continuam. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Evaldo Pereira Franco, que foi antes de 2011, essa palestra que ele fez, e ele disse que uma reunião que teve na ONU, e que vários religiosos do mundo, de todas as religiões, foram chamadas das 15 religiões mais importantes do mundo, e ele foi convidado e a FEB pediu para representá-la. Lá antes, ele falou que em 2011 foi feito como que uma recomendação à ONU para que fosse trabalhado em relação a guerras, para que as pessoas pudessem ser mais solidárias, porque as armas em si, elas são neutras, o uso que é feito é pelo homem. Enquanto o homem, ser humano, humanidade, não se educar, não se moralizar, não se espiritualizar, vão ser necessárias ou não? As armas não são necessárias, mas são usadas em razão do orgulho, em razão da sede de poder. E ele diz que foi feito e que com essa recomendação eles esperavam que as guerras fossem como que diminuindo e até cessarem. Mas a gente está vendo em 2026 que não é nada disso que aconteceu, que a coisa recrudesceu, endureceu, e a humanidade está cada vez mais, infelizmente, não digo todos, cruel, em busca do poder. E a gente vê então que esses espíritos que promovem tudo isso são espíritos ainda que não acordaram para a realidade da vida, para a realidade do espírito, para a imortalidade, para a lei da vida de causa e efeito, de ação e de reação, quando não se utiliza a lei do amor. Então, nessa trajetória espiritual em que nós vamos passando pelas vidas após as vidas e indo de vidas através das vidas, nós vamos nos educando. Como? O método pedagógico de Deus. Não se utiliza o amor, vem a dor. E a dor vai fazendo com que as pessoas vão se humanizando. E através dessa dor, através dessas reencarnações, muitas vezes doloridas, sofridas, o espírito vai como que se depurando. A gente pode usar a metáfora de um pote de café. A gente coloca o pó no coador, a gente passa a primeira água, um café forte, sai um café bem encorpado. Mas naquele mesmo pó, naquele mesmo coador, a gente passa mais uma água fervendo. Esse café já vai sair mais fraco. A gente passa de novo outra água fervendo, no mesmo coador e no mesmo pó. No final, a gente vai ver uma água pura. Lá embaixo, embora tenha passado várias vezes pelo filtro,
com o café. As nossas vidas pode-se metaforicamente se comparar a isso. Nós nos reencarnamos, o corpo físico é o nosso filtro. Nós somos a essência, aquela água que está passando pelo pó. Aquele pó são as nossas impurezas, as nossas dificuldades, as nossas má tendências. Que pouco a pouco, passando essa água, nós vamos nos purificando, nós passando por esse filtro, que é o corpo, nós vamos nos purificando. Só que esse pó de café e essa água vai passar não pela água fervendo, mas é a dor que vem vindo, que vai nos trazendo. Hoje, nós estamos numa condição em que nós nos colocamos anteriormente, porque nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Deus, Ele não nos pune, Ele não nos condena e nem nos absolve. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E a gente colhe, através dos tempos, a dor, o sofrimento. Não somos apologistas da dor e do sofrimento de forma nenhuma, mas é a realidade da vida. Quem de nós aqui dentro não precisa levantar a mão, que não sofre? Na verdade, ninguém ia levantar, porque eu acredito que todos sofrem. Então, são coisas que a gente, com o tempo, vai aprendendo que fazer determinadas coisas não nos convém. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente vai aprendendo. E a gente vai amadurecendo. E vai amadurecendo. E a gente vai apanhando, como uma carne naquele martelo, que num determinado ponto da nossa vida a gente está macio. Essa maciez passa a ser a humildade, passa a ser o entendimento, passa a ser a compreensão e o amor pelo nosso próximo. Só um pouquinho. O Emmanuel, aqui na lição da página 51, que é o item 18, o capítulo 18, ele nos fala da purificação íntima. E numa parte aqui, Emmanuel cita, o livro é Caminho, Verdade e Vida, que está disponível na nossa livraria, para quem quiser comprar, a Ana Cátia está lá. Item 18, purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. E aí, nós dizemos, vamos pegar uma parte aqui. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas. Muito simples. Não, eu sou espírita. Beleza, sou espírita, certo. Operar a adesão verbal e ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. É isso. Nós começamos a fazer esse trabalho íntimo, esse trabalho interior em nós mesmos. Nós, como espíritas, nós podemos reportar ao item dos bons espíritas. Como se reconhece o verdadeiro espírita? É perfeito? É puro? Não. Pela sua transformação moral. Eu digo por mim, a luta minha é constante pela transformação moral. E se eu faço um balanço, eu estou com 70 anos, se eu faço um balanço dos últimos 30 anos, eu realmente falo, olha, eu consegui progredir um pouquinho, porque eu sei o que eu era, hoje eu continuo sabendo o que eu sou, mas sou um pouco melhor, não sou bom. E pela força que faz em domar suas más tendências, é um esforço de todo dia. Só que nós não podemos pensar em todas as más tendências, não podemos, porque é muita coisa, é uma de cada vez, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Grosso modo, eu sou muito maledicente, na verdade eu sou, Daniel. E aí, essa é uma tendência negativíssima. Agora o espírita, né, o Santo Klinger que diz, o espírita ele não é maledicente não, ele faz oração pelo próximo. Eu vou te contar uma coisa, vai rezar para ele, viu? Então a gente tem essa tendência. Só que quando eu começo a fazer esse processo da autoavaliação, para ver como é que eu tenho andado, eu sempre peço ao meu anjo da guarda para que me dê um sinalzinho quando eu vou falar alguma coisa, porque todos nós os temos.
Não tem quem de nós não tem um guia espiritual, que em algumas religiões chama-se de anjo da guarda. Eu pedi para ele colocar em mim um sinalzinho automático, que quando eu vou falar uma besteira de alguém, dá um sinal, pip, 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 né? Aqui. Então eu vou falar daquele sinalzinho. Falo, opa, opa. Só que aí eu estou em fase de evolução, porque nos diz também o Evangelho que o espírita, aquele que não pensa no mal, ele já progrediu. Não pensa, de forma nenhuma. Os pensamentos são só pensamentos bons. Aquele que pensa no mal, mas trabalha contra esse pensamento e luta contra isso, está em fase de evolução, de progresso. Aquele que pensa no mal, se satisfaz com o pensamento e se puder materializa, esse ainda está na primeira fase, que são esses espíritos que ainda não aprenderam a trabalhar para serem pobres de espíritos, humildes, resignados. Quando a gente fala resignação, a gente acha que é uma estagnação, porque resignação pressupõe parar. Mas a Joana de Ângeles nos fala sobre a resignação dinâmica. Ora, a resignação dinâmica, sim, num determinado momento da nossa vida, nós não temos como mudar determinadas situações. Não temos. Aquele momento. Mas nós devemos trabalhar para buscar soluções, para ver o que a gente pode fazer, se não mudar, mas trabalhar as consequências que podem advir para a gente. É uma resignação dinâmica. Olha, o pessoal fala para não dar exemplo pessoal, mas nós vamos dar. O senhor vê a minha situação, né? Amputado da perna, braço e tal, tudo certinho. Eu posso mudar essa situação hoje? Não, não tem como. Mas eu sei que espírito imortal, quando eu desencarnar, eu vou voltar. Pelo menos fisicamente durante um tempo eu permaneço e volto depois a ter o meu perispírito completo. Só que agora eu não mudo. Então eu não posso mudar essa situação. Mas como eu tenho que fazer então? Me resignar. O que é resignar? Eu não posso mudar. Agora. E o que é o dinâmico? Bom, se eu não posso mudar, eu vou trabalhar para não permanecer parado e não me acomodar a determinada situação, achando que eu sou um coitadinho, usando da autopiedade, chorando atrás das portas e incomodando a Leia, né, Leia? 54 anos junto, coitadinha. Eu digo que eu sou muito feliz no casamento, mas ela eu não sei não, então eu sei. Então, imagina, seria um verdadeiro inferno na família na cabeça de uma pessoa, quando a gente não é resignado, ou quando e não usa o dinamismo de buscar, porque a resignação, aquela que você estaciona, ela não nos leva a nada, porque nós não somos só responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Qual o dinamismo? Vamos trabalhar, eu vou tentar modificar, ou buscar soluções. E a gente pouco a pouco vamos nos tornando pobres de espíritos. E uma das maiores chagas que nos diz o Espiritismo, duas, orgulho e egoísmo. O orgulho, muitas vezes, de não aceitar uma situação de subalternidade, ou uma situação que me leva, vamos dizer assim, numa discussão, uma coisa assim, a me calar, ficar quieto naquela hora, esperar passar aquele momento e depois conversar. São técnicas que Jesus nos vem trazendo e que o Espiritismo, através do Evangelho, nos explica algumas passagens que estavam incompreendidas. Se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. Se forem arrancar cortar a sua mão, corte duas, ou alguma coisa nesse sentido. Se a sua mão for motivo de sangue, arrancai os seus olhos. Não é assim. Aí o Espiritismo nos explica, não é assim. A interpretação literal pode levar a extremos que não são, vamos dizer assim, saudáveis. Ora, cortar minhas mãos, aí nos diz que muitas vezes a própria reencarnação se encarrega disso. Não tem necessidade. Antigamente, alguns 40, 50, 60 anos, as pessoas interpretavam literalmente e furavam seus olhos, cortavam suas mãos. Hoje ainda existe o flagelo, as pessoas se flagelam.
Mas o que é o flagelo? O que é aquele auto-suplício, a autolesão? Por trás disso tem um sofrimento. Por trás disso tem um sofrimento. E para sentir essa dor, é para que a dor moral, a dor do espírito, a dor do coração não doa tanto quanto dói. Então bate no corpo, que naquele momento, aquela dor como que é amenizada, mas vai voltar. Se não for a origem, ela volta. E a origem é a transformação, o autoconhecimento. Buscarmos, nós, eu acredito, nessa condição mediana em que todos nos encontramos, e aqui dentro, estamos em busca de alguma coisa. Em busca, pelo menos, da felicidade material ou espiritual momentânea, relativa. Nós estamos em busca disso. Mas essa busca nós não vamos encontrar se nós não nos buscarmos interiormente. A humanidade está cada vez mais conquistando lá fora, tanto o macro quanto o micro. Agora já o James Webb, né, que está indo, o Hubble já foi destronado, e cada vez mais longe os nossos instrumentos estão indo, e cada vez mais profundamente. Doenças são descobertas, os seus tratamentos, os seus medicamentos, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, a robótica, tudo muito avançado, muito avançado. Tudo lá para fora, mas e aqui para dentro? Nós estamos conquistando, sim, lá, mas e aqui dentro? E esse mundo interior? Será que a gente conversa com esse mundo que nós temos? Porque nós somos imperador de um reino, trilhões, trilhões, trilhões de células, que são nossas, vamos dizer assim, que vivem no nosso reinado. Como é que nós estamos tratando essas células? Será que nós estamos as alimentando com amor? Ô, minhas células, estamos juntos. Será que eu exercito a autocompaixão, o autoamor? Será que eu me abraço? Falo, meu Deus, hoje eu acordei um pouco triste, mas me ajuda. Eu me amo. Será que eu pratico isso? Olho para o sol, olho para a lua, olho para as flores, valorizo aquilo que eu tenho, mas é pouco que eu tenho, mas é o pouco que eu tenho. E de volta das suas palestras, no final ele diz, mesmo que nada eu tenho a Ti, Senhor. Ora, a Rosinha faz sempre uma prece, faz bonitinha, ela fala, né? Se Jesus está conosco, quem pode estar contra nós, não é? É a mesma coisa, se Deus está conosco. Gente, nós somos os herdeiros do universo. Imagina, herdeiros do universo. Olha só, a nossa grandeza que está lá dentro, guardadinho. É só trabalhar para que a gente possa alcançar essa pobreza espiritual. E no dia que alguém nos agredir, no dia que alguém nos crucificar, no dia que alguém nos coroar com uma coroa de espinhos, no dia que alguém nos chicotear, cuspir na nossa cara e nos levantar no madeiro cruzado e a gente disser, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Aí sim, nós saberemos ser pobres de espírito. Está longe? Sim, mas nós vamos alcançar. Se Ele alcançou, nós também chegaremos lá. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a explanação da noite.